Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, esse aqui é o canal Somando Mentes e essa aqui é a jornada da leitura do livro de Lamentações. Hoje é o dia do último capítulo, é o capítulo número 5. E para começar, capítulo 5, versículo 15 diz assim: A alegria desapareceu do nosso coração, nossas danças se transformaram em pranto. Esse comentário, essa forma de se expressar, mostra justamente uma tristeza profunda, mostrando que a alegria simplesmente não existia mais no meio daquele povo. E por que não existia? Porque simplesmente, quando ele fala que a alegria desapareceu do nosso coração, eu me lembro da passagem que fala assim: não confie no seu coração, porque ele é enganoso. Olhe como é importante a gente prestar atenção, porque o nosso coração é enganoso, nos conduz por caminhos que, em geral, não vão atingir o objetivo, pelo menos dentro de uma visão que Deus teria para nossas vidas, e justamente porque a gente não consultou o Senhor antes de andar por esses caminhos. É como diz o livro de Provérbios: há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Quando observamos esses detalhes, nós começamos a ver então que a alegria desapareceu do coração, claro, porque de repente confiou mais no coração esse povo, e obviamente essa confiança no coração gerou atitudes, e essas atitudes levaram para longe de Deus. E isso só poderia gerar tristeza, só poderia gerar choro, nesse caso então, transformando os momentos de alegria, ou seja, as danças, em pranto. E o versículo 16 segue dizendo assim, a coroa caiu da nossa cabeça. Que aflição por causa do quê? De nosso pecado. Olha só, aqui está a conclusão. A conversa que começa no versículo 15 encerra no 16, mostrando o motivo por conta daquela tristeza tão profunda, porque aquele coração está quebrado nesse momento, por conta única e exclusivamente do pecado. Porque o pecado, ele é assim. Ele se mostra de uma maneira num prato com uma excelente apresentação. O problema é que a comida lá dentro está estragada. Ela só tem uma aparência de algo bom, mas o conteúdo, aquilo que vai produzir na nossa vida, no nosso corpo, e nesse caso nosso corpo espiritual, mas também no nosso corpo físico, porque reflete a tristeza, a angústia do nosso psicológico, abatendo todo o corpo, na verdade. Essa tristeza então gera uma dor muito profunda, gera uma doença, quem sabe, por conta, claro, como resultado do pecado. E, se você vier comigo no versículo 20, a palavra continua e fala assim: por que continuas a te esquecer de nós? Essa é uma pergunta, então, que é feita aqui, porque, claro, no momento de tristeza e de angústia, nós nos colocamos naquela situação assim, quase de vítimas. Por quê? Porque mencionamos que, puxa, então Deus está esquecendo de nós. Mas será que Deus esqueceu de nós? Ou nós estamos tão longe e pior, não estamos dispostos a voltar para Ele? Então é muito mais fácil a gente simplesmente lamentar. E ele encerra esse versículo 20 dizendo: por que nos abandonastes por tanto tempo? Em situações da nossa vida, não é que Deus nos abandona, nós abandonamos o Senhor. E pior, nós não queremos voltar a Ele, porque há um sacrifício muito grande da nossa parte. Sem dúvida nenhuma, eu concordo com você. Você está passando, ou já passou, eu já passei, ou são situações que nós cometemos erros, andamos por caminhos contrários, seguimos os nossos corações e simplesmente nos deparamos com caminhos que são difíceis de retornar depois. Porque nós vamos ao longo do caminho também juntando cada vez mais peso na nossa vida por conta do pecado. E para voltar, nós precisamos lançar fora esses pesos e, claro, retornar o nosso caminho justamente para onde a gente sabe que vai encontrar o Senhor. Por isso que no versículo 21 fala assim: restaura-nos, Senhor, e faze-nos voltar para Ti. Olha só, tá vendo? Aqui começa, então, uma disposição de mudança. Eu primeiro tenho que reconhecer o meu erro e saber que só em Deus, só no Senhor, eu tenho essa forma, essa possibilidade de retornar e ser, obviamente, sarado dessa doença chamada pecado. E ele encerra o versículo 21 dizendo: devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Aí entra aqui um ponto bem importante. Se nós temos alegria e sabemos onde está a alegria plena, que é no Senhor Jesus, para quem está tudo bem nesse momento da vida, a pergunta é: por que deixar a alegria da presença do Senhor Jesus para ir atrás de desejos do nosso coração que vai nos levar para longe dele? E o outro ponto: se você já provou justamente da alegria que é estar na presença do nosso Deus, por que você agora então não toma uma atitude e volta para Ele? Isso vai mudar tudo na sua vida. Eu não tenho a menor dúvida, porque você já sabe
como é alegre e como é aquela disposição que nós temos quando nós estamos na presença de Deus, muda tudo, não importa a dificuldade, a luta que a gente está passando. E justamente esse ponto é importante, não quer dizer que estamos no Senhor, não estamos passando por lutas ou dificuldades, mas a forma de nós enxergarmos este momento é que muda tudo definitivamente. A situação é muito simples. Se um problema é muito grande para nós, para vencermos ele, nós só precisamos nos tornarmos maior que o problema. Só que para isso acontecer, sozinhos nunca conseguimos, mas com o Senhor Jesus nos tornamos sempre maiores do que qualquer coisa nessa terra, porque Ele é o que faz a diferença na nossa vida. Então, por isso, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Sempre leia a Bíblia e se liberte. E claro, compartilhe esse vídeo para abençoar mais alguém. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!